A conversa de hoje será sobre ato falho nas mensagens, na interação pelos textos, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Será que quando a gente escreve de algum jeito que tem alguma correção ali a ser feita, isso pode ser considerado ato falho como a gente pensa, inclusive na clínica psicanalítica? Vem comigo. Olá, eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho, professor de psicanálise e análise do discurso, e hoje estou aqui para responder uma pergunta de um aluno que nos acompanha. É aluno porque ele vem estudando, né? Ele fala dessa forma, vem estudando aqui junto com a gente, ele que já também tem alguma experiência que vem da análise do discurso, e ele mandou essa pergunta que eu vou ler agora para a gente. Antes, vocês estão vendo que eu tô movimentando aqui as coisas, né? Hoje tá assim o microfone. Nós vamos experimentando formas aqui de fazer, mudando aqui os enquadramentos, para a gente deixar com um jeito mais dinâmico os vídeos aqui para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou ler a mensagem do Tiago. Ele diz assim: Olá, professor. Posso colocar uma problemática para o senhor para me ajudar a pensar em algo, talvez até para conversar sobre o assunto nas suas redes? Tenho gostado muito das suas palestras. Eu venho da história, da análise do discurso, de leituras de Foucault e Deleuze, Guattari e da esquizoanálise para a psicanálise. Por isso me afino muito contigo. A provocação é essa. Hoje em dia digitamos muito, mais do que escrevemos até. Às vezes mais digitamos do que falamos até. Arrastamos dedo, apertamos teclados. Em inúmeras vezes cometemos erros de palavras, frases, concordância, diante da velocidade em que digitamos e arrastamos dedo nas telas dos smartphones. Diante disso, pergunto: errar em digitações, em condições de caminhos nas redes sociais, abrir página errada, apagar textos sem querer, mandar uma mensagem, post ou emoticon para uma pessoa errada, ou até mesmo encaminhar um áudio errado, quem nunca fez isso? Né? Essas práticas com as novas tecnologias poderiam ser considerados atos falhos? Existe algum texto escrito sobre novas tecnologias e atos falhos? Minha opinião, eu suspeito que em alguns momentos não, mas penso que em alguns momentos sim, são atos falhos. Eu já encaminhei um áudio comentando sobre uma pessoa para uma terceira. E adivinhem, para quem eu mandei a mensagem? Para a pessoa justamente objeto da fala da mensagem. O que o senhor acha disso? Boa tarde. Aí eu respondi ele, né? Que bacana, Thiago, fica contente com o seu contato e sua dúvida. Seu relato poderia vir acompanhado da hashtag quem nunca, não é mesmo? Então já diz aí também você aqui nos comentários se você nunca fez algo assim ou se você já fez algo que seja curioso, pode ser divertido também para a gente poder pensar aqui. Estou pensando aqui que esse tema valeria um vídeo para o canal, e por isso que ele está aqui, né? Aí posso abordar de forma mais aprofundada a questão trazida porque considero ser de interesse geral. Bom, vamos lá então. Começando, né? Ele perguntou se tinha alguma coisa já a respeito. Eu vi um vídeo do professor Christian falando a respeito disso, né? Em algum momento, e ele diz algo nessa linha de que para ver um ato falho ou para ter algo desta natureza teria que ter alguém que pudesse analisar, alguém que pudesse estar nesse outro lado e interpretar. Eu concordo com ele, eu vou nessa linha, mas acho que trazendo uma outra dimensão aqui, né? Por quê? Quando a gente vai pensar com um ato falho, né, a ideia de ato falho, ele parte, né, quando Freud propõe, né, pensar os atos falhos, ele fala que é uma falha que você comete, qualquer falha. Então, todos esses que você relatou aqui, todos esses que você trouxe aqui para a gente pensar, são atos falhos, ou seja, o objetivo da mensagem era para um lugar e ela foi para outro. Então, é um ato falho. Era para você falar algo e falou outra coisa, né? Então, é um ato falho. Por exemplo, no ambiente de análise era para sair uma palavra e sair outra. É uma falha que acontece. Por essa via, todos eles são atos falhos, certo? Então, o que o Freud vai trazer é que todos esses atos,
eles aparentemente podem ser atos ingênuos, mas que se a gente avaliar mais de perto, eles podem nos dizer muitas coisas. Então, essa é a premissa básica do Freud. E isso é interessantíssimo para a clínica ou para situações cotidianas. Nessas todas que você foi falando, você pontua a velocidade do quanto que a gente tem que estar fazendo outras coisas. E isso é a marca que dá para a gente pensar depois na clínica psicanalítica, né? Então, vamos pensar nessa cotidiana. Arrastar o dedo, mandar mensagem e tal. Você está fazendo o quê? Várias tarefas ao mesmo tempo. Imagina que você, enquanto está com o celular, você está meio multitarefas. E quando você está multitarefas, a probabilidade de você cometer um ato falho é muito maior. De mandar uma mensagem que é da pessoa que você está falando para ela mesma, por exemplo, né? Por quê? Porque você está mexendo muito, você está indo e voltando, fazendo... A probabilidade de falha aumenta muito. E é aí que dá para a gente pensar na psicanálise. Antes um pouquinho, como eu estou dizendo, vamos supor que você está conversando com essas duas pessoas ao mesmo tempo. A probabilidade de você mandar uma mensagem que era para essa daqui é muito maior do que se você não estivesse conversando com elas, correto? Então, é aí que o Freud traz isso para pensar a psicanálise. Por quê? Na nossa cabeça as coisas funcionam meio multitarefa, mesmo quando a gente não está multitarefa. Mesmo quando a gente está numa sessão de análise, aparentemente que a gente não está fazendo muitas coisas. O Freud astutamente entendeu que há algo que está operando como multitarefa, que ele chamou de inconsciente, enquanto a sessão de análise está acontecendo. Então, numa sessão de análise, se eu troco o nome de uma pessoa pela outra, o que dá para a gente inferir? Supor, bom, essa outra está participando da conversa de alguma forma. Se o nome dessa outra não aparece, mas aparece num ato falho, o Freud diz, há algo desta pessoa nesta história. Depois o que fizeram disso, né, foi algo um pouco simplificador dessa complexidade do Freud, mas vamos ficar aqui na complexidade do Freud que é ainda melhor. O que ele vai dizer? Algo nessa história diz respeito a essa pessoa. Onde ela está, afinal? Então, inicia-se um processo de investigação sobre onde essa pessoa vai estar nessa história. Vamos supor que o analista está querendo esconder Desculpa, aqui um ato falho. Vamos supor que o paciente está querendo esconder do analista, mas é um ato falho fácil. Por quê? Porque eu ia falar do analista na sequência, então eu só inverti. Vamos supor que o paciente está querendo esconder do... Eu falei o analista agora ou o paciente? Vamos supor que o paciente está querendo esconder do analista, agora foi, que era sobre essa pessoa que se tratava também toda a história que ele está contando. O ato falho, ele mostra sem que o outro perceba, né? Na sua situação que você traz de mandar para a pessoa, para ela mesma, que você estava falando mal dela, né? Mostra que você estava conversando com outra pessoa enquanto estava falando com ela, ali de um jeito que entrega completamente. E o Freud traz essa natureza de entregar o ouro, né? O ato falho entrega o ouro, mas ele não vai entregar também tão por completo assim. Ele nos possibilita um caminho de análise para ir entendendo o que está ficando de fora, o que está ali, às vezes a peça que faltava para a gente entender uma série de associações importantes. Para a gente entender, por exemplo, a relação transferencial que se tem na sessão. Por exemplo, se é nessa situação que eu estou dizendo, de o paciente querer esconder algo do analista, por que ele quer esconder afinal? Então, inicia-se um processo investigativo sobre esta relação e o que está acontecendo afinal, essa relação transferencial paciente-terapeuta. Se é outro motivo, por exemplo, não faz questão, ou a pessoa acha que não tem nada a ver com o que ela está falando, por isso ela não queria dizer. Bom, aí também outro caminho investigativo que se abre. Então veja, para se tratar dessa forma, precisa de alguém que faça esse movimento interpretativo, esse movimento de análise, de construção de sentidos para aquele ato falho. E numa sessão de análise você tem essa parceria aqui que faz acontecer essa análise. No caso
de algo escrito, você também pode ter esse movimento de você analisar ou de alguém, né, pontuar para você quando você não percebe. E aí, a partir deste movimento, ter um movimento analítico que se dê dessa forma. Então, nem todo movimento de análise vai implicar em falar de relações profundas do ponto de vista inconsciente. Não necessariamente, às vezes está muito na superfície e você já consegue perceber de cara, né? Aquela coisa que você faz e na hora já percebe que o que fez, né? Haveria nessas situações alguém que poderia dizer, bom, mas você não queria mesmo que a pessoa soubesse que você está falando dela para outra pessoa? Que é essa dimensão mais profunda que eu estou trazendo, né? Uma atribuição de uma certa intencionalidade ou de um desejo que a pessoa viesse a saber. Bom, a partir daí você pode se perguntar, você pode se questionar e de repente entender a partir daqueles efeitos se de algum modo você não queria mesmo dizer isso para ela e pronto, né? Dizer na cara dela. Às vezes sim, mas uma coisa interessante que a gente precisa trazer é que é muito mais comum esse desejo, quando ele existe, vir acompanhado de um conflito, né? Seria melhor que eu não dissesse, né? Do que, de fato, dizer logo de cara. E neste conflito, às vezes, né, meio que perdido neste conflito, pode sair ali sem querer, né? Como diz o Chaves, sem querer querendo, você manda porque já não está mais aguentando aquela situação também e você fica com menos cautela ali no fazer. Bom, acho que contribui, né, para esta dúvida que é interessante do ponto de vista das tecnologias mesmo, desses avanços, a gente pensar essas situações, né, e trazer também essa outra dimensão do cotidiano, porque quando a gente está multitarefa, a possibilidade de a gente cometer atos falhos aumenta. Então, uma dica, se você está nesse movimento e percebe que tem um conflito ali, tenta diminuir o ritmo para você não cair num ato falho, porque senão você pode se trair nesse momento em que você está falando com duas pessoas, falando de uma para outra, você pode se trair com isso. E outra dica, para de fazer fofoca dos seus amigos. Fala com eles de um jeitinho, fala com ele com um jeito que possa ser comunicado a ele. Por que não? Né? As amizades também são para falar para as pessoas as coisas que a gente precisa falar. Fica aí essa dica, tá bom? Bom, gente, então por hoje é isso. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Nós vamos voltar a fazer vídeos como esse semanalmente aqui para o canal. Esse canal agora ele vai voltar a fervilhar, vai voltar a borbulhar com coisas atuais, interessantes e novas. Não vamos mais ficar só falando de aula, conceito, como a gente ficou um tempão aqui, trazendo cortes de aula. Aqui nós vamos fazer uma coisa mais direta, mais viva, mais YouTube para você, tá bom? Se inscreve aqui no canal e eu vejo você no próximo vídeo.